CBN, Economia e Finanças. Professor Alexandre Lages conosco aqui nos estúdios da Rádio CBN. Hoje, com a pauta já definida, a gente conversou na semana passada, a gente vai falar sobre a questão do salário mínimo, mas antes... Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Tudo tranquilo? Tudo perfeito. Tudo perfeito. Então, bacana. Professor, o que a gente pode trazer dessa análise? Porque muita gente fica naquela dúvida, né? O salário mínimo é tanto, o governo fica definindo, tem a questão do reajuste, quanto que vai de um ano para o outro e tudo mais. E sempre tem aquelas análises, quanto que a pessoa deveria ganhar ali para ter uma vida tranquila, uma vida boa ali, né, razoável, para conseguir se manter. E as projeções são lá em cima do que a gente tem de salário mínimo, que hoje é R$ 1.412, R$ 1.412, e sempre as projeções chegando, lá a gente comentou na semana passada, a R$ 6.000. Por que o governo não pode dar uma canetada e colocar lá, todo mundo agora tem que ganhar no mínimo R$ 6.000? Seria ótimo, né? Economia, seria sensacional. Economia, a gente não precisava nem existir como economista, né? Se fosse tão simples assim. Se fosse simples, né? Pois é, o salário mínimo ele é determinado por uma lei. É uma lei de 1938 que prevê uma ração essencial para um trabalhador durante 8 horas por dia poder sobreviver, né? E aí tem 13 produtos da cesta básica lá. Para você ter uma ideia, nessa época, o hábito de consumo dizia que você tinha que consumir banha. Então está na lei que banha é um produto da cesta básica. Acho que está um pouquinho defasada essa lei. Né? Pois é. E você tem essas adaptações, né? E você prevê o hábito de consumo em cima dessa lei. O que acontece é que, naturalmente, você tem uma evolução do hábito de consumo, você não é só isso que você consome, né? Até trouxe uma lista aqui de consumo, você teria que cobrir a moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Isso tudo tinha que estar no salário mínimo. Tinha que dar conta de poder bancar tudo isso. Né? E o salário mínimo mal consegue pagar a cesta básica. A gente traz dados todo mês, está em torno de 60% aí o salário mínimo, muito mais que isso, né? E chega no teto aí de 70% em épocas de crise. Então, só a cesta básica está consumindo boa parte desse salário. A previsão, como você bem diz, era de R$ 6.802,88 para poder cobrir esses Isso é uma análise do Diese, né? Do Diese, que projeta justamente tudo isso que o professor mencionou, que seria necessário aí para bancar um mês aí de todas as necessidades. Pois é, o problema é o seguinte, você tem em economia, né, não só o problema da relação de consumo, porque se você aumenta artificialmente o salário dessa maneira, nós temos uma demanda reprimida. Então, basta você aumentar um pouquinho o seu salário. Tem pessoas que têm até despoupança. Ela gasta muito mais do que ela ganha. Né? Muita gente é assim, está endividado por ser assim. Então, se você tem um aumento real de consumo, as pessoas vão consumir. Né? Nós temos a demanda... Por isso que no Brasil funciona muito bem essas práticas do governo de incentivo ao consumo. Quando você reduz impostos de alguma coisa, você vê realmente um aumento de consumo daquele produto, porque existe muita gente querendo comprar, né? Então, quando facilita essa compra, as pessoas vão lá e... Em 2008 foi assim, com a crise dos subprimes. O Brasil adotou medidas para incentivar o consumo e o PIB nosso foi lá em cima, né? O problema é que isso vai ser corroído pela inflação. Se você dá um poder de compra muito rápido e os produtos não estão sendo produzidos na mesma quantidade, lógico, o investidor, quem produz, para atender essa demanda maior, ela vai aumentar o preço. Então, todo esse aumento de valor que você tem, ele é corroído pela inflação. Que no primeiro momento ele aumenta o preço para poder arrecadar mais, para poder reinvestir e produzir mais também, né? Tem uma lógica dessa, né? E pagar teu próprio custo. O próprio custo. Porque você está tendo que pagar salários maiores, você vai ter que recompor esse salário para não ter prejuízo, vendendo mais caro. Como o poder de consumo das pessoas são maiores, as pessoas vão comprar com esse valor mais caro. E aí vai ficar elas por elas. Você tem um aumento de salário artificial e vai ter uma inflação na mesma proporção. Vai voltar ao que era antes. Então não faz sentido você aumentar artificialmente. Se hoje o governo desse uma canetada e fizesse o salário mínimo a R$ 6.500, no fim das contas ia ser a mesma coisa, entre aspas, que estivesse ganhando ali os 1.400, porque ia subir o preço e não ia sobrar o dinheiro do mesmo jeito. Perfeito, é a mesma lógica para a Selic, né? Se você tem uma redução muito grande na taxa de juros, vai disparar a inflação, então o poder que você ganha de consumo pelo juro menor vai ser corrido pelo aumento de preço.
Então, acaba até incentivando a inflação, pelo contrário, né? E quais medidas que são possíveis de serem tomadas para a gente conseguir ir diminuindo essa disparidade da necessidade de ter um salário mínimo maior, sem necessariamente contribuir para que haja mais inflação, para que o preço cresça das coisas, né, dos produtos e não chegue, né? Você tem um aumento real, de fato, uma possibilidade de investimento. Você criar condições para o investimento. Quando você joga isso para o setor privado e joga isso para o setor produtivo, você tem um aumento de salário pelo aumento da produção. Então, se você tem um trabalhador super produtivo, é justo que ele ganhe mais. E aí a empresa não vai perder com isso, porque ela vai ganhar na venda desse produto pela produtividade. Essa semana teve uma discussão ali com o Roberto Campos, né? Sempre tem, né? Toda semana, praticamente. Ninguém, assim, claro que ninguém é muito forte, mas é uma figura de linguagem nesse sentido. Anos atrás, se você fosse conversar na rua, assim, com a maioria das pessoas, ninguém ia saber quem é o presidente do Banco Central. Agora ele tá tão em voga que todo mundo já conhece, já sabe quem é, já virou uma personalidade, né? Antes era um pouco mais tímido isso, né? Isso, deram visibilidade, né? Uhum. Essa semana foi contestado justamente isso que a gente está falando, só que em relação à Selic. Por que não baixa a Selic nos patamares do Japão? Foi uma das questões que colocaram. Primeiro, o Japão não é o Brasil, por uma série de questões. Nossa, muitos fatores. Você não consegue comparar esse tipo de coisa. No Japão, a taxa de juros é muito baixa. Eles tiveram um aumento agora em anos e anos, para 0,25% ao ano. Imagina. Então, a comparação é absurda, porque quando você quer reduzir dessa maneira artificial, cai naquilo que a gente já discutiu. O Japão tem uma característica muito interessante, que a gente chama paradoxo da parcimônia. Então, existe um paradoxo deles serem poupadores. Por eles serem poupadores demais, eles não consomem tanto quanto deveriam. E tem que ter um incentivo do governo para que eles passem a consumir e aquecer a economia. Então, você veja, lá São é um muito conservadores nesse sentido. fator cultural que faz com que eles eles guardem dinheiro demais. Né? Então, há incentivo para você consumir. É diferente daqui. Aqui, se você dá esse incentivo, o consumidor consome rapidamente. Se aumenta o salário, amanhã já tem outro produto novo em casa. Nas minhas aulas, eu costumo dizer para os alunos assim, ó, eu estou só supondo que o salário de vocês subiram. Porque tem gente que quer tanto que o salário suba, que depois da minha aula já vai no shopping comprar alguma Já vai no shopping, já pega ali no Mercado Livre e já faz alguma compra. Já faz alguma compra. Então, essa é uma demanda reprimida que nós temos. E depende muito disso para a economia. E conseguir dar maiores condições para que haja uma produção maior no país, sem necessariamente aumentar o custo dessa produção, também é um dos caminhos. Só que daí isso bate muito na questão de isenção de impostos ou exonerações. Você tem que ter um planejamento, né? Você tem que ter incentivos para setores, você tem que atrair capital, investimento externo direto. Então, tudo que o país tem de estabilidade é um atrativo para mercado externo, principalmente. Nós tivemos um crescimento muito grande lá em 2002, 2005. Por quê? Porque você tinha uma atração de investimento externo direto, porque a economia estava com uma inflação segura, vamos dizer assim, uma normalidade em termos até de leis. A previsibilidade para o investidor é muito importante. Então, quando você tem um país onde você não sabe quanto que vai ser a taxa de juros, não sabe quanto que vai ser o dólar, não sabe se vai ter uma intervenção do governo que vai mudar do dia para a noite todas as regras que estão colocadas na mesa, o investidor não investe em país assim. E isso não traz capital para nós, investimento, tecnologia, não gera emprego e você não tem essa produtividade que é o que a gente está pregando aqui para poder ter esse aumento real do salário mínimo. É muito complexo, precisa entender muito sobre isso. É legal a população em geral também entender sobre, até mesmo para cobranças eventuais, né? E às vezes nem eventuais, mas rotineiras dos nossos políticos e também para planejamentos para que a gente possa, né? Quem sabe chegar num denominador em anos futuros e ter mais poder de compra sem necessariamente aumentar o valor dos produtos. Professor, obrigado. Eu que agradeço, sempre. Mais uma aula aqui com o professor Alexandre Lages em Economia e Finanças na Rádio CBN. Você pode sempre mandar também a sua sugestão para a gente debater por aqui. Manda no nosso WhatsApp no 999940265 ou pelo nosso e-mail jornalismo@cbnpg.com.br. Boa semana, professor. Para vocês também. Um abraço. O dólar deu uma baixadinha, hein? Opa, ótimo. Olha aí, o professor fala dos alunos dele, mas já vai dar uma olhada ali na Shopee.